Então, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Novo Cientista de Dados. Esse canal tem como foco principal levar o conhecimento básico às pessoas que estão iniciando na área de ciência de dados, análise de dados, tratamento de dados. E os vídeos aqui passados, no decorrer do canal, vocês irão perceber que são voltadas em três ferramentas muito importantes para qualquer analista de dados, qualquer cientista de dados utilizar no dia a dia. Vamos trabalhar aqui com Excel, Power BI e Python, principalmente o Python, que é uma linguagem de programação na qual temos uma gama de bibliotecas para se trabalhar, manuseio aí com gráficos, fácil de fazer automações. Então vamos utilizar bastante essa linguagem para poder explicar alguns vídeos aí, algumas formas de trabalhar, aliás, com ciência de dados. E no vídeo de hoje vamos aprender como ler um arquivo Excel utilizando a ferramenta do Google Colab, que nada mais é do que uma plataforma onde a gente pode escrever e compilar códigos Python sem a necessidade de uma IDE ou de um editor de texto instalado no nosso computador. É uma ferramenta que trabalha em nuvem, e por trabalhar em nuvem e ter já várias bibliotecas pré-instaladas nela, vamos utilizar justamente essa ferramenta pela facilidade e a didática dela, né? Ela utiliza o contexto de células, certo? Onde, ao adicionar um código, eu crio uma nova célula, da qual eu posso escrever um comando ou vários comandos. Caso você esteja assistindo esse vídeo e não esteja utilizando o Colab, mas tenha preferência pelo editor de texto ou pelo IDE, a primeira coisa que você precisa saber é que vamos utilizar aqui a biblioteca Pandas, e ela precisa estar instalada no seu computador. Como eu vou utilizar o Google Colab, eu não tenho essa necessidade, porque o Pandas ele já vem nativo do Colab, já vem instalado essa biblioteca na plataforma. Mas caso você esteja com uma IDE, precisa instalar essa biblioteca. E o comando aí é bem simples, né? Você vai digitar aí pip install pandas. Você vai digitar esse comando aí no seu terminal, seu prompt de comando, e vai instalar a biblioteca, e depois você pode continuar o vídeo, né? Caso não dê certo, você precisa verificar qual gerenciador de pacote você está utilizando. Pode ser que você esteja utilizando o pip3. No caso aí você vai digitar o seguinte comando: pip3 install pandas. E aí você pode voltar aí e dar continuidade no vídeo. Então, para a gente não delongar muito o vídeo, não ficar muito cansativo, vamos mostrar aqui de forma resumida o que vamos trabalhar. Vamos subir essa planilha, certo? Vendas underline produto, onde eu tenho 8 colunas e 120 linhas. Eu falo 120 linhas por conta de que eu não conto o cabeçalho com uma linha, eu conto a partir da linha 2. Então vamos ler esse arquivo dentro do Python. E para isso vamos voltar lá no navegador, no Colab. Vamos importar a biblioteca Pandas. Um detalhe aqui, pessoal, se vocês não sabem, essa biblioteca Pandas, por padrão, a maioria dos programadores ou cientistas de dados que vão utilizar essa biblioteca, por padrão utiliza esse comando aspd. É uma forma abreviada de se referir à biblioteca.
É como se eu tivesse dado uma espécie de apelido para essa biblioteca. Então toda vez que eu for me referir a pandas, eu vou escrever PD, certo? Por exemplo, vou criar aqui uma variável e vou chamar a biblioteca pandas. Então eu dou o comando PD. Notem que após eu dar o comando PD, me aparecem algumas sugestões. No caso aqui eu vou utilizar o comando read Excel. Significa que eu vou ler um arquivo Excel. Abrindo aspas aqui, eu preciso colocar aqui dentro dessa aspas o caminho do meu arquivo que eu quero que o pandas leia para mim, né? Que o Python leia para mim. Me torne-se essa espécie de tabela. Então vamos subir primeiramente aqui o arquivo, certo? Eu não tenho um arquivo aqui ainda, então preciso subir. Há duas formas de poder subir esse arquivo. Podemos fazer o upload direto, também podemos montar um arquivo no Google Drive, né? No caso, essa segunda opção de montar um arquivo no Drive é a forma que eu mais indico, por conta de que todo arquivo que eu subo aqui que eu faço upload aqui no Colab, ele é um arquivo de uso temporário. Significa que quando eu fechar aqui meu projeto, se eu precisar editar esse projeto ou precisar reexecutá-lo, o arquivo que tiver aqui ele não vai mais estar aqui, ele será reciclado. Por conta disso, eu acho melhor utilizar a segunda opção. Só que para fins didáticos, para ser um vídeo mais rápido, mais prático, eu optei por utilizar a primeira forma. Em outro vídeo eu vou explicar um pouco mais como é que a gente pode montar um Drive e trabalhar com arquivo diretamente do nosso Google Drive. Então vamos dar continuidade aqui, fazendo o upload do arquivo. Vamos subir vendas underline produtos. O arquivo já foi feito o upload dele. Então vim aqui nos três pontinhos aqui, copio o caminho e colo. Eu poderia também escrever apenas vendas underline produtos.xlsx, daria na mesma coisa. Eu prefiro copiar e colar, acho mais prático. Então eu vou pedir para printar, para me tornar para ele me mostrar essas informações. Então eu peço que ele me mostre o que tiver na variável. Vou executar. Ao executar, temos aqui todo o arquivo, toda a tabela, com as 120 linhas e 8 colunas. E temos aqui que foram comandos bem básicos, né? Foram o que? Duas linhas, né? E 3 linhas, né? Posso dizer nem que foi 3 linhas, duas linhas e meia, né? Bem fácil esse comando para ler o arquivo, né? O Pandas, ele trabalha com um arquivo que a gente chama um formato de arquivo que a gente chama data frame, né? Essa espécie de tabela que ele cria aqui como se fosse um Excel, certo? Na qual posso manipular aqui colunas e linhas, né, a meu favor. Posso utilizar esses dados da forma que eu precisar para o meu tratamento. Por exemplo, vamos ver aqui como manipular uma coluna, né? Vamos supor que eu quero o resultado de uma coluna desse data frame. Posso abrir com chave. Quando eu coloco aspas simples, vocês vão ver que todas as colunas elas aparecem aqui como sugestão. Então eu vou selecionar a coluna vendedor. Ao executar, eu tenho aqui a coluna vendedor com o formato do dado dela, tamanho dela e o nome dela. Outra forma que podemos fazer também é filtrar as linhas, né? E para filtrar as linhas é muito simples. Podemos utilizar o comando read e ao executar temos aqui as 5 primeiras linhas do nosso data frame, né? Por padrão, esse comando, toda vez que a gente adiciona ele vai pegar essa quantidade de linhas, né?
Eu poderia especificar aqui 15 linhas. Se eu executar, ele vai me tornar o tanto de linhas que eu pedi, certo? No caso aqui são 15 linhas, do 0 ao 14. Outra forma de trabalharmos com linhas também é utilizar o comando lock. O comando lock ele trabalha com dois parâmetros. Temos linhas, vírgula, colunas. Então o comando lock ele tem essa estrutura, essa sintaxe. De um lado eu ponho a quantidade de linhas que eu quero que ele me torne, do outro, entre chave, eu ponho a quantidade de colunas. O detalhe aqui é que o lock ele trabalha com rótulo, certo? No caso aqui de colunas eu teria que colocar, por exemplo, vamos copiar aqui o nome dessa coluna. Vamos colocar aqui. Então, colocamos aqui 3 colunas, certo? E em linhas, podemos colocar aqui um intervalo de 1 a 10. Vamos executar para ver o que aparece pra gente. Então, aqui a gente selecionou 3 colunas: vendedor, produto, total a pagar. Selecionamos aqui a quantidade de linhas, né? No caso que a gente selecionou da linha 1 até a 10, certo? No caso aqui a gente selecionou por rótulos, certo? Como assim rótulos? O lock, ele por padrão, ele pega o nome de cada coluna e torna os valores que tem dentro dessas colunas. No caso aqui das linhas, o próprio rótulo dela é o próprio número, por isso que apareceu dessa forma. Por isso que a gente chama aqui número do 1 ao 10, pois as linhas, o nome dela é o próprio index dela. Mas no caso, se a gente fosse trabalhar com outro comando chamado ilock, ele é justamente o index tanto das colunas como das linhas. Então no caso aqui esse comando já não serviria para ele. É tanto que se eu executar aqui vocês vão ver que vai mostrar um erro. E aqui embaixo diz o erro, que o comando ilock ele requer o número dos index. Aí ele ainda mostra onde é que está o erro. No caso aqui eu teria que ver o index dessas colunas. Vou aqui comentar esse comando. Vou pedir para me tornar novamente as informações do meu data frame, porque eu quero saber o index das colunas. Então eu quero o index 1, que é a coluna vendedor. Eu quero o index 2, que é a coluna produto, e eu quero o index 7, que é total a pagar. Então é 1, 2 e 7. Então podemos escrever aqui 1, 2 e 7. Vou apagar aqui. Vamos executar para ver como fica. Teremos o mesmo resultado. A diferença, como já dita, é porque o ilock ele pegou
tanto as linhas como as colunas pelos seus index. E o comando lock, ele pega ele por rótulos, por labels, né? Ele não utiliza os index, mas sim as labels, o nome daquela linha e o nome daquela coluna. É uma forma de podermos filtrar as linhas, fazer o fatiamento. Também podemos aqui adicionar um comando chamado query, que é um comando no qual adicionamos um filtro a determinada coluna. No caso aqui eu vou filtrar a coluna vendedor. Eu vou procurar um valor dentro dessa coluna vendedor. Como eu estou vendo aqui que o Leandro se repete 2 vezes no início, por curiosidade eu vou ver quantas vezes aqui a palavra Leandro aparece dentro desse data frame. Copio, colo aqui. Então, dentro desse data frame, da linha 1 a 10, e com essas 3 colunas selecionadas, vemos que o vendedor Leandro teve 3 vendas. Então aqui dentro a gente já pode fazer uma pequena análise, né, com esse data frame de forma repartida, né? Então esse vídeo ele é justamente para mostrar isso, né, a facilidade que temos ao trabalhar com um arquivo Excel dentro do Pandas, né, dentro do Python, perdão, utilizando a biblioteca Pandas. E assim é muito fácil a gente trabalhar, fazer uma análise, né, exploratória desses dados, e assim começar a fazer uma análise, né, dos dados, criar critérios para poder ter uma resposta, né, dependendo da nossa solução que queremos apresentar, né. Então o nosso vídeo era esse, né, é o primeiro vídeo aí do nosso canal. Queria pedir a força de vocês, perdão pelos barulhos, né. A estrutura que eu montei aqui para gravar o vídeo, no momento não tenho nenhum um ambiente específico, na minha própria casa, e tem alguns barulhos por conta de eu morar na BR. Aí a gente tá ouvindo um pouquinho desse som no fundo, mas peço a compreensão aí de todos. Espero que todos tenham compreendido aí a forma simples de trabalhar no Python. Eu especialmente gosto muito dessa linguagem, né, por ser de fácil manuseio, por ser bem dinâmico, e por me ajudar bastante nessa questão que é a análise de dados, né, e é uma área que vem crescendo cada vez mais, né, tanto dentro da ciência de dados como um todo, como também para pessoas que trabalham apenas com essas análises, né, de tratamento, com banco de dados. Esse conteúdo de forma geral ele ajuda muito nessas áreas, e eu não poderia deixar de passar esse conteúdo para vocês, né? Então agradeço aí a compreensão de todos, o apoio, e até o próximo vídeo.